Então, boa tarde para todos. Vamos começar então o curso livre de psicoterapia holística do portal Vida Naturalis. Meu nome é Alexandre Grise e eu sou facilitador desse curso. O que é terapia holística então? Vamos começar a ver aqui, gente, o que é a terapia holística como um todo, tá? De forma global. A terapia holística ela tem a união de duas palavras, terapia, que vem de equilibrar e harmonizar, e holística, que vem do grego holos, que quer dizer total, né? Totalidade, integral. Então, é a terapia que, em vez de tratar apenas os sintomas físicos do cliente, assim como acontece na medicina convencional, né? Ela vai tratar o ser humano como um todo. Então, vai buscar aí o tratamento do corpo físico, do corpo energético, das nossas emoções, da nossa mente, lidando aí com pensamentos, com crenças e a parte espiritual ou essencial, pois entende que cada um desses níveis afeta o outro. Então, na terapia holística você tem aí um tratamento que visa harmonizar, equilibrar o corpo como um todo, não apenas o corpo físico, certo? É o terapeuta holístico que procede ao estudo e análise do cliente. Então ele vai estudar o cliente em todos os seus aspectos, vai analisá-lo, né, tendo uma abordagem holística, ou seja, levando em consideração vários aspectos, aspectos sociais, somato-psíquicos da pessoa. Cada caso é considerado único dentro da terapia holística e deve-se dispor dos mais variados métodos para possibilitar a opção por aqueles com os quais o cliente tem a maior afinidade, promovendo a otimização da qualidade de vida do cliente, da pessoa que está ali para ser atendida por você. Boa tarde, Daiane. Então, o terapeuta holístico ele vai estudar o cliente, ele vai analisá-lo de um ponto de vista mais integrado, ok? E ele vai dispor de vários métodos, várias ferramentas para promover a otimização da qualidade de vida desse cliente e restabelecer o seu equilíbrio, tá? O terapeuta holístico ele avalia os desequilíbrios energéticos. Então, a base do trabalho do terapeuta holístico, pessoal, é a avaliação de desequilíbrios energéticos, suas predisposições e suas consequências. E também lhe facilita a tendência que o organismo tem ao autoequilíbrio, né? A restabelecer esse equilíbrio. E isso é facilitado através do uso de várias técnicas terapêuticas. O objetivo é um só: transmutar a desarmonia que se encontra em autoconhecimento, fazer com que o cliente ele possa então ter a consciência de que está precisando mudar algum aspecto dentro dele para promover o seu equilíbrio, a sua autocura, tá? O que é o terapeuta holístico? É um profissional qualificado que estuda, que faz cursos, que é autodidata, que lê bastante, pesquisa, né? E tem uma formação aí em técnicas holísticas com seus clientes. Florais de Bach, aromaterapia, cromoterapia, EFT, Reiki. Várias técnicas poderão ser associadas. Quais resultados que a pessoa tem durante o tratamento, durante uma sessão de terapia holística? Relaxamento, bem-estar, paz, alegria, segurança, né? Então são vários resultados e tem pessoas que sentem bastante os efeitos, outras demoram um pouco mais para sentir, né? Mas desde o primeiro contato, geralmente o cliente ele sente um alívio, né? Um alívio emocional,
um alívio de dores, um relaxamento e paz. Com qualquer técnica. Como que atua o terapeuta holístico? Ele atua através da entrevista com o cliente ou anamnese terapêutica. Então, primeiramente, ele vai entrevistar o cliente, vai fazer uma anamnese. O que é anamnese? Seria uma avaliação inicial, né? O que o cliente está passando, o que trouxe ele ali naquela consulta, naquele atendimento, né? Depois ele vai usar técnicas de diagnóstico energético. Aqui seria diagnóstico energético, tá? Não tem nada a ver com a medicina convencional, por favor. Né? Ou diagnose. Para descobrir distúrbios já instalados no corpo físico daquela pessoa ou que ainda estejam no campo energético, na aura, e prestes a se manifestar no físico. Porque inicialmente você tem um desequilíbrio, um desarranjo no seu corpo áurico, né? No seu corpo emocional, no seu corpo espiritual até. E isso depois tem como consequência atingir, se manifestar no corpo físico por uma doença. Então, o terapeuta ele vai atuar aí dissolvendo bloqueios de energia. Né? Então, ele vai dissolver bloqueios de energia, ele vai tentar reequilibrar o cliente, harmonizar os seus chakras, a sua aura e tratar áreas ou órgãos afetados especificamente. Então, ele vai fazer aí uma primeira análise, né, terapêutica, uma avaliação, e depois com outras técnicas, com reiki, florais, cromoterapia, radiestesia, ele vai então tratar e harmonizar esses pontos, essas áreas. Ok? A terapia holística atua no campo de energia eletromagnético que envolve o nosso corpo, que é a nossa aura, né? Então a terapia holística ela vai atuar no campo áurico e vai então tratar o corpo físico, energético, emocional, mental e espiritual. Ok? O cliente pode parar o tratamento médico? De forma alguma, jamais. Né? Os dois tratamentos podem caminhar de forma paralela, um complementar ao outro, certo? Mas o cliente ou paciente jamais deverá abandonar o tratamento médico, que ele já está tendo. Né? Ele pode associar um tratamento holístico, uma terapia holística, em conjunto. Ok? Qualquer dúvida, escrevam aí. A terapia holística já é regulamentada no Brasil? A resposta é não. A profissão, ou melhor dizendo, a ocupação de terapeuta é, por enquanto, representada por alguns sindicatos e associações nacionais. Então, a terapia holística, gente, ela não é regulamentada, ela não tem um conselho próprio que dita regras padronizadas, né? Então, não tem um padrão aí de associação, de sindicato. O que você pode fazer, e também que não é obrigatório, é você entrar em alguma associação ou sindicato, se você quiser. Tem uns que cobram um valor maior para se filiar, né? Cobram um valor anual, e tem outros que cobram um valor mais acessível. E depende do que você quer trabalhar, né? Depende também do que eles vão aceitar, como certificação, etc. Às vezes um curso que você faz, presencial ou à distância, uma associação não aceita, enquanto que outra aceita. Então tem que ver lá as regras que elas impõem. Cada grupo, cada associação com suas regras. Né? Então tem o Sinatem, que é o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, tem o SINT, que é o Sindicato dos Terapeutas, que é um órgão aí mais antigo, né, com sede em São Paulo, a ABRAT, a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, também de São Paulo, se não me engano de São Paulo também, a ABTH, que é do Rio Grande do Sul, na qual eu faço parte, sou representante regional, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, a SBTC, Sociedade Brasileira de Terapia Complementar, e a FENAT, que é a Federação Nacional dos Terapeutas.
E existem várias outras entidades, então das quais vocês têm que fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa maior, tem que ter consciência da onde que vai entrar, né? Para saber mais informações e detalhes, tá, gente? E aí cada um escolhe a sua associação. Eu estou na BTH hoje, né? Eu também entrei na SBTC, mas eu não continuei nela. E também sou membro da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Radiestesia. Ok? E tem várias associações, várias, né? Vão aceitar cursos à distância. E tem algumas outras que têm até um certo preconceito, né? Porque tem algumas associações também que elas aceitam mais os cursos que elas mesmas oferecem em conjunto com escolas ou terapeutas registrados. Então tem que saber, gente, cada uma, né, com suas regras. Então você escolhe a que você se achar melhor, tá? Ok? A massoterapia e a terapia holística, elas passaram a fazer parte da seleta família ocupacional da CBO. Então, vocês sabiam que tem um registro de terapeuta holístico como ocupação no Ministério do Trabalho? Eu achei isso super importante, né? Uma conquista. Então, a CBO, é a Classificação Brasileira de Ocupações, tem um código lá, né, desde 2008, que foi convalidado, né, a família ocupacional 3221, que é dos técnicos de terapias complementares. Então, o terapeuta holístico, ele tem um código, um registro, que é o 3221-25, que inclui os homeopatas não médicos, os naturopatas, os terapeutas alternativos ou terapeutas naturalistas. Qualquer termo desses você pode utilizar. Eu prefiro o termo terapeuta holístico, mas também pode ser outros, né, como naturopata, terapeuta naturalista, alternativo, tá bom? Então já temos um registro, e isso é muito importante para a classe. Não é, gente? Agora, o que é a psicoterapia holística? Psico quer dizer alma. Terapia é servir a Deus, é cuidar, é orientar. E holística vem do holos, do grego holos, né? Quer dizer o conjunto, o todo, a totalidade. Então, a psicoterapia holística é uma modalidade dentro das terapias holísticas, uma ferramenta terapêutica que se define por uma terapia de ordem prática e direta com resultados objetivos e rápidos. Geralmente não é demorado, né? Traz consciência e compreensão sobre os fatos e acontecimentos que desencadeiam desarmonias e desequilíbrios emocionais e orienta para soluções e para a harmonização do cliente, né, dos chakras, da aura. Visa tratar o corpo como um todo, atuando em níveis e dimensões diferenciadas, seja no aspecto físico, emocional, mental ou energético espiritual. Então, a psicoterapia holística é uma ferramenta dentro do estudo das terapias holísticas. É uma terapia prática, direta, objetiva, que traz compreensão sobre vários fatos e acontecimentos que desencadeiam desequilíbrios na pessoa. Então ela vai tomando consciência, ela vai tendo aí um desenvolvimento maior do seu autoconhecimento e isso vai tratando o corpo dela de modo holístico, tá? Tem também o curso, né, curso de psicossomática, que é bem interessante fazer, que trata também da linguagem do corpo, né, que o corpo fala, o que o corpo está dizendo, né? Tem até um livro bem interessante da Cristina Cairo, que eu até tenho aqui, gente, que eu recomendo que vocês comprem, que é sobre linguagem do corpo, que é bem legal. Além da psicanálise de Freud, né? E outras áreas mais.
Então, a psicoterapia holística é um processo interativo, né, onde você tem uma relação direta e única entre o terapeuta holístico e o cliente, levando este ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pleno de suas capacidades e potencialidades e as mudanças necessárias para que possa se tornar autossuficiente e encontrar os melhores caminhos para a solução dos seus problemas, né? Então é uma relação, é uma interação direta, única entre o terapeuta e o cliente, né, que vai levar ao autoconhecimento e também ao desenvolvimento de capacidades, de talentos e também de mudanças que são necessárias, né? Ele tem que mudar, o seu interior tem que mudar, tem que haver uma reforma íntima ali. A abordagem holística associada ao processo terapêutico traz consciência da responsabilidade que cada um de nós temos sobre si, né, sobre a gente mesmo, e com efeito sobre toda a humanidade. Mostra que cada ser humano é o próprio causador de seus sofrimentos e que ele também é o seu próprio agente transformador. Então, gente, essa abordagem dentro da psicoterapia holística, ela mostra que nós temos culpa, né? Somos causadores de nossos sofrimentos e que nós mesmos somos capazes de sermos agentes transformadores, né? Então isso é importante estar sempre lembrando, tá, gente? O Igor falou que tem e-books da Cristina Caio, né, Igor? Pode disponibilizar lá no grupo, ou passar para mim, se você quiser, tá? Que depois eu passo lá no grupo Vida Naturalis do Facebook, tá bom? Isso. Ótimo. Maravilha. Agora falando um pouco, gente, da psicanálise, né? Fundamentos da psicanálise. Psicanálise é a ciência do inconsciente que foi fundada por Sigmund Freud, que nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Então, tem uma abordagem, tem um estudo dela dentro do curso de psicologia, né? E aqui nós, nesse curso livre, nós faremos também uma rápida abordagem para que vocês possam ter noções. A psicanálise é um método de investigação que consiste essencialmente em evidenciar o significado inconsciente das palavras. Então ele vai aí atuar basicamente no estudo da investigação do nosso inconsciente, né? Seja das palavras, das nossas atitudes, das nossas ações, das produções imaginárias, como sonhos, fantasias, delírios. E é um método psicoterápico baseado nessa investigação, né? Onde você tem várias sessões e aí é especificado pela interpretação controlada da resistência, da transferência e do desejo da pessoa, desejo humano. Então envolve tudo isso, né, nesse processo psicoterápico. Então vai trabalhar basicamente o nosso inconsciente. Freud notou que na maioria dos pacientes que ele tratou, né, desde o início da sua prática clínica, desde o começo da sua carreira, distúrbios e queixas de natureza hipocondríaca ou histérica, né, histeria, estava relacionado com sentimentos reprimidos, com repressões, né, com origem em experiências sexuais perturbadoras. Então, ele sempre tinha um link aí, né, uma relação aí com algum fato do passado daquela pessoa em que houve um bloqueio devido a alguma experiência sexual. Assim, ele formulou a hipótese de que a ansiedade, né, a ansiedade que é manifestada, porque a ansiedade é um distúrbio muito comum nos atendimentos holísticos hoje em dia, né? A ansiedade, ela se manifesta através de sintomas da neurose, era consequência da energia, que é a nossa libido, ligada à sexualidade. A energia reprimida tinha expressão nos vários sintomas neuróticos que serviam como um mecanismo de defesa psicológica. Olha só que interessante, né?
Então, a ansiedade, você tem um sintoma neurótico característico e é consequência da sexualidade reprimida. E isso gerava na pessoa um mecanismo de defesa que ela própria criava, né? E aí provocava essa neurose, essa ansiedade nela. Então aí a teoria de Freud, né? Que pode ser um pouco complexa, mas vocês têm um módulo chamado Fundamentos de Psicanálise, onde vocês vão estudar também melhor essa parte. E Freud deixou um legado importante da estrutura tripartite da mente humana. Então nós temos o id, o superego e o ego. Tá? O id, ele é regido pelo princípio do prazer. Ele tinha a função de descarregar as tensões biológicas que nós temos e a reserva inconsciente dos desejos e impulsos que todo ser humano tem. Então, o id tem a ver com o princípio do prazer, né? Com a reserva inconsciente de desejos. Já o superego, ele é gradualmente formado no ego e se comporta como um vigilante moral. Então, o superego tem a ver aí com o moral, né, a prática do moral, dos bons costumes, de valores éticos, morais, né, que vai atuar na gente como um juiz do nosso interior. Ele faz a censura, né, ele nega impulsos, ele censura impulsos que a sociedade e a cultura proíbem ao id, que é uma coisa mais libertária, né? O id seria aí a estrutura mais ligada ao princípio do prazer. Então, o superego, ele proíbe ao id, impedindo o indivíduo de satisfazer plenamente os seus instintos e seus desejos. E entre eles, nós temos o ego, o nosso eu, a nossa consciência, que é a pequena parte da vida psíquica subtraída aos desejos do id e a repressão do superego. Olha só, o ego lida com a estimulação que vem tanto da própria mente como do mundo exterior. Racionaliza em favor do id, mas é governado pelo princípio da realidade, ou seja, a necessidade de encontrar objetos que possam satisfazer ao id, sem transgredir as exigências do superego. Então é como se ficasse no meio caminho ali. Seria a nossa consciência que se impõe, né, aos desejos do id e à repressão do superego. Parece um pouco complicado essa parte, tripartite da mente, mas é interessante notar o que Freud nos deixou, né? Então nós temos lá o id, o superego e o ego. Então o Igor está perguntando se está no mental também o superego. A Mara respondeu aqui. Sim, o ego fica harmonizando os dois, né? Isso. O id diz eu quero e o superego diz não faça isso. Exatamente, né? É como se fosse um anjinho e o capetinho ali, né? Na nossa mente ali maquinando as coisas. Isso está no nosso inconsciente. Muito bem. A Mara faz psicologia, né? Ótimo. Muito bom, gente. E tem a teoria da ansiedade, né? As duas teorias da ansiedade. A primeira teoria diz que a ansiedade é resultado da descarga de um represamento inadequado da libido. A ansiedade é a libido transformada em uma manifestação patológica. Então, né, essa primeira teoria de Freud da ansiedade diz exatamente isso, que ela é resultado da descarga de um represamento inadequado da nossa libido, né? Aí mais ligado aí à nossa sexualidade. E a segunda teoria da ansiedade diz que é o problema central da neurose e tinha uma base biológica herdada, sendo o ego o local de todas as emoções. A ansiedade deveria, portanto, ser sentida no ego, né, no nosso consciente. Então, a segunda teoria, ela fala do problema
ligado à base biológica. Quanto mais desenvolvido for o ego, mais ele será capaz de dominar ou descarregar os estímulos produzidos, quer sejam eles de ordem interna ou de ordem externa. A situação se tornaria traumática apenas quando esses estímulos superarem a capacidade do ego de digeri-los adequadamente. Né? Então, o trauma ali ele ia nascer apenas quando esses estímulos superarem a capacidade do ego de digeri-los, de manter o equilíbrio. Esse equilíbrio é esse mediador. Né? Então, qual que é a diferença das duas teorias? Na primeira teoria da ansiedade, diz que ela é originada por estímulos internos. Represamento, a libido, né? Tem a descarga ali, né? Tem a ligação com a sexualidade. Já na segunda teoria, a ansiedade pode ser tanto originada por estímulos internos como por fatores externos. E que é bem preocupante nos dias atuais. Bem, pessoal, temos a terapia Reitiana, que ela, né, foi aí feita. Essa teoria foi proposta pelo austríaco Wilhelm Reich. Ele foi um médico e cientista natural que desenvolveu uma ampla pesquisa sobre os processos energéticos primordiais. Então, Wilhelm Reich, né, tem até alguns vídeos do YouTube dele. Ele foi um médico que causou aí uma reviravolta. Ele era tido como gênio por alguns e louco por outros, tá? Então aí você já percebe, né, o impacto da teoria dele. Ele foi considerado por muitos o maior revolucionário da psicologia deste século. Olha que interessante. Então, o trabalho de Reich, né? Reich iniciou seu trabalho na década de 20, tendo como principal objeto de estudo o funcionamento da bioenergia. Então, a base do trabalho de Reich é baseado fundamentalmente na bioenergia, a função bioenergética da excitabilidade e motilidade da substância viva. Então, o trabalho dele tem muito ligação aí com a parte científica da coisa, né, da energia. O encaminhamento lógico experimental desse trabalho conduziu à descoberta de uma força básica que atua não só nos seres vivos, mas também no cosmos. Então ele estudou basicamente a força, né, que atua em tudo que existe na Terra, tanto nos seres vivos quanto no cosmos, que tem a ligação com a bioenergia. Esse novo tipo de energia foi experimentalmente comprovado por ele, pelo próprio Reich, no período de 1939 e 1940. É nomeado como energia orgônico-cósmica. Né? Então aí tem a questão da orgonomia, que ele, né, então ele criou essa ciência, né, nasceu ali dos experimentos que ele fez, a orgonomia. É a ciência que se dedica ao estudo das manifestações da energia orgone no micro e macrocosmos, no vivo e no inanimado. Então a teoria dele vai além, né, desse conhecimento de energia. Então é uma viagem mesmo, né, falando assim mesmo, que só vocês estudando mais a fundo, vocês vão conseguir entender a mensagem do Reich, né? Mas tudo que ele explicava era baseado na descoberta dessa força básica que atua em tudo que existe na natureza, né? Que é a orgonomia, que é a energia orgone-cósmica. Então ela surge como resultado de quase 2 décadas de trabalho, né? Não foi uma coisa muito rápida. Ele estudou durante 20 anos pelo menos, né, para desenvolver essa ciência, essa orgonomia, que é a orgonomia, até a sua morte em 1957, em várias dimensões. Então você tem aí depois a orgonoterapia, a física, a astrofísica e biofísica orgone, que trabalha com aspectos, né, da física, a pedagogia orgonômica, a orgonometria
Então, ergonomia, esse termo ergonomia, né, além de indicar essa nova, vasta e promissora ciência natural aí, expressa também um conjunto de produção científica Reitiana. Tem tudo uma ligação com William Reich, né, que é a terapia que estuda e é baseada na energia dos seres vivos e do cosmos, que tenta explicar tudo o que acontece por essa energia que envolve os corpos. Demais ele, realmente é muito assim à frente do seu tempo, né? E vale a pena vocês pesquisarem mais um pouco a fundo, quem gosta, né, do que ele dizia, né, do William Reich, tá? É bem interessante mesmo, essa parte que estuda a ergonomia. A sua mais importante contribuição, que revolucionou toda a psicologia, foi provar que a neurose é produzida socialmente, instalando-se em todo o corpo e não apenas na mente das pessoas. Então a neurose ali, para William Reich, né, ela é produzida socialmente e instala-se em todo o corpo da pessoa. Por isso preocupou-se em desenvolver, no final dos anos 20, em Viena, na Áustria, um programa de prevenção de neuroses, pois percebeu que muitas neuroses eram desencadeadas a partir da pobreza e da repressão sexual. Então ele tinha um componente social também, né? Não apenas sexual, como dizia o Freud. Então são teorias que se complementam também, né? Referente aí à neurose. Não é isso, gente? Agora entrando um pouquinho na psicossomática, que é uma parte bem interessante, que eu acho assim, que vocês podem aplicar muito na terapia holística, muitos nos atendimentos, tá? Na psicossomática se diz que o profissional de saúde, né, o terapeuta, ele não olha só o exame, mas o paciente, não olha a doença, mas o doente. Tem até uma visão também próxima, né, similar do Edward Bach, da terapia floral. Ele diz justamente isso, né? Não olhe a doença, e sim o doente. E sem exceção, esses profissionais fazem questão de ressaltar que a psicossomática não é uma disciplina das faculdades da medicina, muito menos uma especialidade médica. A psicossomática deve estar presente em todas as especialidades, não somente na medicina ou na psicologia, porque é uma forma de ver o paciente, né, ou o cliente e a saúde com enfoques holísticos que não separam a mente do corpo, tá? O ser humano deve ser compreendido de forma global, um ser total e indivisível e não uma dualidade não integrada de mente e de corpo, né? Como se fossem coisas separadas. Então você não tem que separar aí órgãos, tecidos, células, né? Você tem que tentar integrar tudo isso com várias funções, tanto orgânicas quanto psíquicas. Essa é a base da psicossomática. Temos a PNL também, né? Que é a programação neurolinguística, que tem base nesse estudo. A palavra psicossomática ela foi cunhada no início do século XIX, mais especificamente em 1818, pelo psiquiatra alemão Reinholds. O Reinholds, a partir da junção dos termos psique e soma, criou esse termo, tá? Psicossomática. Então, psique e soma. Psique, mente ou espírito, e soma, corpo. Então, a ligação aí, a interligação, né? A integração da mente e do corpo. A palavra foi utilizada para definir os distúrbios físicos não passíveis de verificação orgânica e aparentemente causados por origem psicológica. Então, essa palavra psicossomática, ela apareceu nesse ano de 1818, então praticamente há 200 anos, né? Para definir distúrbios que não eram possíveis de serem verificados de uma forma convencional, né? E sim eram causados decorrentes de algum distúrbio psicológico que a pessoa tinha. Então daí nasceu a palavra psicossomática.
mente e corpo juntos, né? Hipócrates, o grande Hipócrates, lançava as bases da psicossomática dizendo aos seus discípulos que ao tratar um doente, deveriam checar sobre o contexto social em que vivia aquela pessoa, os seus costumes, hábitos, né? Pois, segundo ele, para se conhecer o corpo humano, era preciso conhecer a totalidade das coisas. Nada mais holístico do que isso, né? Então, desde a época lá atrás de Hipócrates, ele já tinha essa noção, né? Então, outro nome aí, outro homem bem à frente de seu tempo. Pitágoras, também outro antigo médico, afirmava ser as paixões a causa de muitos sofrimentos físicos. Olha só, hein? Então, Pitágoras tinha essa explicação aí, né, para o sofrimento, né? O caso da paixão. Já Sócrates dizia que os médicos da Trácia eram mais adiantados do que os médicos da Grécia, visto que os primeiros afirmavam que para curar o corpo, primeiro deveria se curar a alma. Olha que interessante, né? Então, esses grandes nomes da antiguidade, né, pesquisadores, médicos, eles já tinham essa ideia desde aquela época da antiguidade. Cláudio Galeno, na época do Império Romano, desenvolveu a teoria dos 4 humores de Hipócrates: sangue, bilis negra, bilis amarela e fleuma, que deveriam estar sempre em equilíbrio para manter a saúde. Então, Galeno, ele desenvolveu essa teoria aí, né, dos 4 humores de Hipócrates. Então, ele dizia que o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e a fleuma deveriam estar em equilíbrio, né? Estando em equilíbrio, a pessoa também estava equilibrada e tinha uma saúde legal. Caso contrário, ela poderia, né, ficar doente. Essa teoria dominou o conhecimento da medicina ocidental até a Idade Média, quando o advento do teocentrismo. O que é o teocentrismo? É a visão que Deus é o centro de tudo, todas as coisas, né? Levou as buscas científicas a declinar. Então, nessa época aí, houve muita repressão, opressão de estudos científicos, né, que ficaram para trás, tornando a doença quase que um desígnio divino. Então, eles diziam que a doença era um castigo de Deus, né? E doentes mentais passaram a serem classificados como endemoniados, e sob a tutela dos religiosos, enquanto aos médicos cabia tão somente as doenças físicas, né? Então, coisas da mente, delírios, psicoses, neuroses, eram coisas do diabo naquela época. Então, ficou muito tempo aí, né, estagnado esse estudo. Essa divisão entre mente, alma, né, e corpo foi reforçada com o advento do pensamento cartesiano, Descartes, no século XVII. E separou ainda mais a mente e o corpo, né, como coisas autônomas, separadas, que não tinham nenhuma relação. Ganhou força no século XX com o advento da psicanálise, onde Freud lançou luz sobre a relação mente e corpo. Então, graças a Freud aí, com a psicanálise, né, começou-se a integrar a alma com o corpo. Félix Deutsch, um de seus discípulos, no início da década de 20, promoveu a ideia de uma medicina psicossomática, como uma prática promotora de saúde através da integração entre corpo e mente, né, entre corpo e processos mentais. Então, nos anos 20, aí, a partir de então, começou-se a se preocupar mais em relacionar problemas mentais com o corpo, e daí surgiu a psicossomática. Ainda bem, né? Porque ficou muitos séculos aí nas trevas, na escuridão. Os princípios da psicossomática baseiam-se no fato de que todos os acontecimentos da nossa vida, sejam eles acontecidos positivos ou não, têm suas manifestações apresentadas tanto no corpo quanto na mente. Então, tudo que é registrado, que é de acontecimento, todo fato negativo, positivo, está manifestado no corpo, na mente, nas emoções, em sintomas físicos, em sentimentos.
A psicossomática visa exatamente dar base ao olhar do terapeuta para esta rede de sintomas. Então, é uma rede complexa de sintomas da qual os profissionais devem ter um maior cuidado, devem ter um maior direcionamento. Às vezes está bem claro, às vezes está meio escondido, meio sutil. Então, na anamnese, é bom procurar ter esse olhar, né, mais detalhado, mais buscando checar as causas, né? E aí construir uma boa recomendação terapêutica, seja com florais de Bach, seja com EFT, com PNL, seja com psicoterapia holística, com Reiki, né? O terapeuta holístico, ele não utiliza o termo diagnóstico, já até falei aqui antes. Diagnóstico é um termo da medicina consagrado. E nós, como terapeutas, devemos usar o termo avaliação terapêutica. Ou anamnese terapêutica, né? Então temos que ter um olhar mais particular, individualizado, onde todas as vivências do cliente são examinadas. Desde a satisfação com a vida profissional até a sexual, passando por alimentação, se está adequada ou não, e atividades físicas. Tudo isso tem ligação com o corpo e com a mente, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, ok?